A Advocacia Geral da União disse para o Supremo Tribunal Federal que não tem como impedir o uso do Bolsa Família em sites de apostas. André Anelli tem mais informações. Anelli, conta pra gente, o governo quer esclarecimentos então sobre a decisão do STF? Exatamente isso, Soraya. Inclusive, esses esclarecimentos foram pedidos por meio de embargos de declaração apresentados pela Advocacia Geral da União, a AGU, e esses embargos são justamente um mecanismo realmente para pedir esclarecimentos em relação ao acórdão, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. E nesse documento, a Advocacia Geral da União acaba questionando em relação à proibição que é exigida para que o governo federal não possibilite mais o uso do cartão do Bolsa Família para o pagamento de bets, para o pagamento de casas de apostas, e o governo federal faz esse questionamento porque não vê uma viabilidade de fazer esse bloqueio, pelo simples fato de que não é possível gerenciar um grande número de beneficiários, não só do Bolsa Família, mas também do benefício de prestação continuada, o BPC, e mais do que isso, uma forma de bloquear o acesso de beneficiários do Bolsa Família seria proibir o uso do cartão de débito nessas plataformas digitais. Só que daí o beneficiário eventual do Bolsa Família ou do BPC, ele poderia sacar o dinheiro do benefício, transferir de repente para a conta de um terceiro ou então para uma outra conta dele mesmo e aí, por meio de Pix ou outro método de pagamento, fazer então a aposta online. Portanto, com base nesse acontecimento, nessa possibilidade, é que o governo federal não vê, portanto, uma viabilidade para fazer o bloqueio do uso dos cartões de benefícios. O governo federal acabou dizendo também que já houve uma tentativa de um microgerenciamento em relação a recursos de benefícios sociais, por volta do ano de 2003, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, por meio do programa Fome Zero, mas que esse gerenciamento em relação ao uso dos recursos acabou não apresentando os resultados satisfatórios e, portanto, que seriam suficientes para a tomada de qualquer decisão, como, por exemplo, uma decisão de retirada do benefício de um determinado beneficiário. Então, o governo federal diz que realmente não é possível fazer esse bloqueio e, portanto, fez essa argumentação por meio dos embargos de declaração da Advocacia Geral da União, a AGU, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão essa que foi provocada por conta de uma ação que foi ajuizada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio, e também o Partido Solidariedade, ambos pedindo uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade da atuação das casas de apostas aqui no país. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já dando essas decisões para que o governo, então, acabe bloqueando o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, qualquer outro benefício federal, mas o governo federal, por outro lado, dizendo que isso não é possível, Soraya. Obrigada, Nelly, pelas tuas informações. Bom trabalho para você por aí. Bom, o BPC, por si só, já é um assunto polêmico, né? Agora, quando a AGU vem dizer que não é possível, então, impedir o uso do Bolsa Família nas bets, eu quero ouvir os nossos comentaristas. A grande questão, Soraya, é que são benefícios sociais, né? O Bolsa Família já conhecido, o BPC é aquele benefício previdenciário para pessoas em situação de miséria, né? Que recebem até 1/4 do salário mínimo e estão incapacitadas para o trabalho, seja em razão de deficiência ou de idade. E como a gente teve esse boom de apostas online e muitas pessoas nessas condições, tanto de Bolsa Família quanto de BPC, apostando, isso gerou uma grande questão, né? Se a pessoa está numa situação de miséria, de pobreza, porque como é que ela usa esse dinheiro que é para sobrevivência para ficar se endividando com apostas? Claro que isso gerou também uma grande preocupação de recalcular a rota, de uma nova regulamentação, enfim, para tentar solucionar isso, mas isso mexe com muitas questões. Eu quero ouvir o Gustavo Segré. Mexe com liberdade, mexe com o uso do dinheiro público, mexe com benefícios sociais. Qual a solução para esta questão, Gustavo Segré? Cortar o benefício de quem usa o benefício para alguma coisa que não esteja atrelada ao benefício. Tão simples como isso. Se o benefício fiscal é dinheiro de todos nós para pessoas que têm alguma dificuldade por algum motivo, para mim já parte de uma premissa errada. Deveria ter a contrapartida de estudo ou de habilidade para que o dia de amanhã ninguém precise da ajuda do Estado e teria que ter um prazo fixo. 6 meses, 1 ano.
Depois disso, meu amigo, ou você procura emprego, ou você vai ficar sem nada. E muito menos quando esse dinheiro, que deveria ser para ajudar a pessoa por uma necessidade específica, é utilizado para apostar. É nosso dinheiro, é nosso sacrifício que alguém está utilizando para apostar. Então, eu me pergunto, quando foi a questão das emendas, o ministro Flávio Dino determinou, está suspenso até que vocês me tragam uma solução. Por que não aplicar a mesma lógica? Por que o STF não disse, AGU, eu não quero nem saber, governo, eu não quero nem saber. Ou vocês encontram uma solução, ou cortamos o benefício para todo mundo. E aí a solução vai aparecer. Mas para mim fica muito simples de resolver. O Banco Central determinou quais eram as pessoas que estavam utilizando ajuda social. Então vai o aviso. Senhores que estão recebendo ajuda social. Se os senhores utilizam o dinheiro para qualquer coisa que não seja sobrevivência, alimentação, o benefício será cortado. Corta 1, corta 2, corta 10 e te asseguro que ninguém mais vai jogar com as bets. Segré já puxou a motosserra aqui no Brasil. O Alangani, e você? Pois é, a motosserra do Milei. Olha só, no mérito, eu concordo com a decisão do Supremo. Acho que benefício social, Bolsa Família, afinal de contas, eu também estou pagando, por isso não deve ser utilizado de forma excessiva aí para jogos. Tudo isso tem uma contrapartida para a sociedade, né? Pessoas ficam endividadas, tira dinheiro do sistema financeiro nacional, não está indo para atividade econômica, etc. Agora, eu tenho minhas dúvidas se isso é uma decisão do Supremo ou do governo federal, né? Talvez isso tenha que ser uma decisão do Executivo. Não sei se isso é uma matéria constitucional, né? Está ferindo qual artigo ali da Constituição. De qualquer modo, é muito difícil de operacionalizar. Concordo com o governo nesse sentido. Como é que você vai fiscalizar o uso desse recurso? É bastante complicado na prática e eu termino o meu comentário por aqui, senhores, porque eu tenho que sair correndo para dar aula. Essa vida de professor não é fácil. Não é férias. Não é férias, é aula. Não. Férias é com Piperno, outro departamento. Então, segunda-feira temos Alangani, é isso? Temos Alangani, com certeza. Então, boa aula, professor. Para você, professor Alangani. Segunda-feira, Alangani de volta aqui no 3 em 1. E aí, Zé Maria Trindade, o que virou esse negócio de bets, né? É só polêmica, só discussão, enfim. O dinheiro é um bem fungível, né? Ele se mistura e ninguém sabe onde está o seu dinheiro, onde está o dinheiro público, onde está o dinheiro privado. Então, o dinheiro que cai na conta é dinheiro e mistura tudo. Então, não há como definir. E você disse muito bem, não é um debate simples. O senador Cleitinho, ele apresentou um projeto que vai redefinir ali o uso dos recursos do Bolsa Família. E aí ele diz, eu tenho o maior respeito pela iniciativa privada, por salários, mas isso não é salário, isso não é iniciativa privada. Isto é uma ajuda financeira do Estado e o Estado deve cuidar onde isso pode ser aplicado. Hoje já existem tecnologias que permitem, por exemplo, que um cartão só seja usado em um determinado setor da economia, né? Como, por exemplo, os cartões de alimentação, os de compras em supermercado, enfim, você só pode usar um cartão num determinado setor. Tecnologia está aí. Esse debate, eu vou contar aqui que aconteceu no Supremo, no julgamento lá sobre corrupção e tal. E aí o advogado disse o seguinte, que o dinheiro, quando foi desviado, já estava nas mãos da empresa e que o dinheiro estava privatizado. E o ministro do Supremo falou assim, não, senhor, o dinheiro público não se privatiza nunca. E o advogado disse, ministro, se fosse assim, quando a sua senhora fosse ao supermercado, teria que fazer licitação, dizendo que recebeu dinheiro público do salário, o salário continuava público, e não é, né? Então, para você ter uma ideia que o debate é antigo. Só que Bolsa Família não é salário, Bolsa Família não é rendimento privado, é uma ajuda do Estado. E o governo pode, sim, tem tecnologia para definir que, olha, o cartão da Bolsa Família só pode ser usado neste setor e nesse setor. Não é na empresa para comprar, mas os setores específicos. E olha, se não tem condições, entrega para o Supremo para você ver. O Supremo que suspende uma plataforma digital, por que não suspende um cartão de Bolsa Família, né?
17 horas e 34 minutos agora, um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, a opinião de Fábio Piperno. O Zé Maria, ele trouxe para o debate questões, eu acho que centrais nesse debate. Porque, vejam, eu acho que uma vez concedido o dinheiro, fulano faz o que ele bem entende com esse dinheiro, embora eu seja terminantemente contrário ao uso, por exemplo, para jogatina. Mas também é mais ou menos como você fala, como, enfim, o sujeito vai lá, bate no caixa do governo para pedir um benefício fiscal, aí amanhã depois ele compra uns pacotes de viagem para esquiar na Europa, sei lá onde. Pô, mas está pegando dinheiro público para usufruir aí, né, para te dar um benefício privado. Enfim, é a opção dele. Mas veja só, eu acho que e eu fico com essa parte final do que o Zé disse, eu duvido que não exista uma solução sistêmica para coibir isso. Ou seja, o fulano pegou o cartão de benefício dele, colocou lá, enfim, digitou lá o número e tal, para poder se cadastrar num site de apostas, o sistema já deveria ter um mecanismo para barrar esse cartão. Isso não é uma coisa, sabe, de outro mundo, né? E tal, exatamente, né? Eu não vejo algo do ponto de vista sistêmico como tão improvável assim. Aí, realmente existiria o subterfúgio do sujeito ir lá, sacar o dinheiro, passar para uma outra conta e jogar. Bom, tudo bem, já é mais engenhoso e certamente já coibiria muito desse uso inadequado, até porque muitos desses beneficiários são pessoas desbancarizadas, eles não têm contas bancárias. Sim. Eles têm só aquele cartão. Então, isso é uma face do problema. Porque, veja, o sujeito que pega esse dinheiro para jogar, ele, na verdade, muitas vezes, ele está prejudicando o filho dele, né? Porque, aliás, o Bolsa Família, ele, em muitos casos, ele concede ao beneficiário um valor maior porque esse beneficiário tem filho. Não é porque está solteiro, vai lá e pede e tal. Aí o valor é menor. Se ele tem filho, vai ter acréscimo. Ora, então ele vai pegar esse excedente e jogar. É óbvio que isso está errado. Então, o sistema tem que barrar. Não adianta o governo, sei lá quem, falar eu não tenho condição de criar alguma coisa para bloquear isso aí. Não tem condição hoje, mas trabalha para ter. Ô Segré, e isso tudo traz uma discussão de como a nossa sociedade é despreparada para lidar com a liberdade, né? Porque a gente está vendo uma sociedade inteira aqui no Brasil se endividando com isso, entrando até num vício mesmo, um vício que está prejudicando a economia dessas pessoas viciadas e as suas famílias também. Não à toa, quem entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal foi uma dessas associações de empresas, de comércios, enfim, que estão sofrendo com a população endividada, não conseguem fazer mais compra no comércio. Ou seja, eles se endividam tanto usando das apostas que não conseguem mais gerir ali o seu patrimônio, esse pouco dinheiro, nem para comprar comida, nem para comprar roupa, nem para as coisas do dia a dia. Segré, e aí, tem alguma questão envolvendo educação aí também, para a gente melhorar um pouco mais a relação do brasileiro com a liberdade? É difícil manejar essa questão pelo ramo da educação, porque todo vício não é racional. Então aí já entram fatores provavelmente de genética, de educação, de circunstância pela qual a pessoa está passando. Eu tenho certeza que algumas ou várias das pessoas que utilizam recursos do Bolsa Família estão tentando se salvar. Ou seja, o dinheiro que elas recebem é pouco, não dá para chegar até o final do mês, então tento a sorte. O algoritmo é desastroso, porque no começo ele vai ganhar, muito provavelmente, e aí fica a motivação. Pô, estou ganhando, vou apostar mais, porque aí eu ganho mais. E aí é quando a pessoa se dá mal. A única consideração aí que se qualquer pessoa do país tem o vício pago pelo recurso dele, aí tudo bem, será uma questão familiar, uma questão dele resolver psicologicamente falando, ou psiquiatricamente falando, ou até por uma internação. Mas quando é dinheiro dos outros, a coisa é mais grave, porque nós estamos pagando para que uma pessoa jogue. Isso não é justo. Então, agora vai ter, através da reforma tributária, pelo que eu li, as bets vão pagar mais do que estão pagando hoje, que é 12%.
Mas, mesmo assim, eu concordo com essas associações de comerciantes, industriais, porque se nós considerarmos que foram 200 bilhões que pagam 12%, olha, se esse dinheiro estivesse na economia real, além de manter muitas indústrias, muitos comércios e muitos empregos, geraria uma arrecadação para o governo muito maior que através dessas bets. E com a implicância de saúde que isso leva, porque se o dia de amanhã esse vício não ir embora, é o governo, através do SUS, para essas pessoas que estão carentes, que vai ter que pagar. E esse governo é uma forma elegante de falar, nós teremos que pagar. Então a gente está pagando para ele jogar, depois vamos ter que pagar para ele parar de chorar. É muito injusto.